Ai, desculpem, eu tive uma queda de energia não, de internet repentina aqui em casa. Mas vamos continuar. Tá com internet. E falando, continuando falando do pensamento, né? Que nós deveríamos, com os nossos pensamentos, sermos mais vigilantes, né? Porque nós temos 24 horas por dia, né? Então nós descontamos as horas, né, que nós estamos dormindo, nós temos aí umas 12 horas, né? Então nós temos durante esse dia muitas oscilações, não só de humor, mas como de pensamento também. E é nessas horas, né, que nós temos que aprender a distinguir um pensamento ruim de um pensamento bom. Um pensamento ruim, aquele que me incomoda, aquele que me causa uma certa inquietação. Isso significa um sinal de avanço, tá? Quando nós conseguimos identificar que aquele pensamento que eu estou tendo não é um pensamento bom, que é um pensamento ruim, é um sinal que eu já tive uma certa conquista evolutiva. Ao passo que as pessoas que elas têm pensamentos ruins e elas não se dão conta de que aquele pensamento é ruim, elas ainda estão por conquistar uma certa evolução. Então, assim, nós temos aqueles pensamentos ruins que fica mesmo só no pensamento, né, na nossa imaginação. Nós temos o pensamento, nós não, né? Podemos ter pensamentos ruins que podem virar uma ação. Aquelas pessoas ainda que não conseguiram ainda dominar os instintos, os impulsos inferiores, né? E aqueles pensamentos do qual eu falei, que faz parte aqui do nosso plano, né, do nosso planeta, que são os pensamentos ruins. Nós conseguimos identificar esse pensamento e tentamos combater esse pensamento. Então, isso significa que nós já obtivemos uma certa conquista, né? E quando nós temos pensamentos ruins, que são muito persistentes, nós devemos ficar muito mais atentos ainda, né? Porque o nosso pensamento, ele flui, né? Nós pensamos e nós lançamos esse pensamento para o universo, porque o pensamento, ele é uma energia. Nós pensamos e o pensamento é lançado. Então, tudo é uma questão o quê? De afinidades. Então, nesses momentos de pensamentos ruins, persistentes, que nós devemos ser bastante vigilantes para que a gente evite sintonizarmos com espíritos de baixa frequência, com espíritos inferiores, porque todos nós sabemos que o nosso planeta ele é povoado de espíritos inferiores, né? E eles pululam à nossa volta. Se eles pululam à nossa volta, é sinal que de alguma forma eles nos influenciam na nossa vida diária. Então, cabe a cada um de nós termos a responsabilidade em relação ao que nós pensamos. Então, como eu havia falado, se eu tenho um pensamento ruim e esse pensamento ele começa a persistir, então qual é o nosso dever com todo o conhecimento espírita que nós temos? De combater esse pensamento com muita energia. E às vezes são tão persistentes que acabam se misturando com os nossos próprios pensamentos. E aí a gente fica numa situação assim: será que esse pensamento é meu? Será que ele não é? Então aí a importância que a doutrina espírita nos fala do autoconhecimento, de nos conhecermos, porque só a partir do momento em que nós
aprendemos a nos conhecer, é que a gente vai conseguir identificar se um pensamento ele é meu ou se ele não é meu, ou se ele é alguma influência espiritual. Deixa eu ver aqui. E que nós, né, nós de alguma forma, nós sofremos as consequências dos nossos pensamentos, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter para que a gente possa sintonizar com as coisas boas, se na medida que eu vou conseguindo superar os maus pensamentos e substituindo esses pensamentos que não são bons por pensamentos substituindo pensamentos ruins por pensamentos bons, eu vou conseguir sintonizar com os espíritos das esferas mais altas. Isso significa o quê? Significa que no momento que eu esteja passando por determinada dificuldade, mesmo eu tendo alguns sentimentos que não sejam bons naquele momento, mas se o meu esforço com o meu pensamento for de coisas boas, de fé, de esperança, eu vou conseguir atrair para mim a influência dos bons espíritos. E é dessa forma que eles nos conseguem nos ajudar, através dos nossos pensamentos, né? E existem pessoas assim que são bastante resistentes, né? Às vezes a espiritualidade, os nossos irmãos espirituais, né? Os enviados de Deus estão ali tentando a todo custo nos ajudar, a gente a vencer determinada dificuldade, mas às vezes a dureza do nosso coração, dos nossos os nossos pensamentos, né, ruins, não deixa com que esses mensageiros de luz se aproximem de nós. Então, nós temos que lutar a todo custo em combater esse tipo de pensamento, pensamento que traz prejuízo para o indivíduo, para a própria pessoa, ou pensamento que vira uma ação. Se ela vira uma ação, ela pode prejudicar o outro. E aí nós podemos nos comprometer ainda muito mais. E esse comprometimento de forma negativa vai fazer com que a gente possa realizar de alguma forma ou em algum tempo a reparação daqueles que a gente porventura lesou de alguma forma, tá? Então nós precisamos ser muito vigilantes em relação a isso, aos nossos pensamentos, né? Bom, e no último parágrafo do item 5, ele fala o seguinte, ele dá um resumo, né, do que foi esse tema. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, ela já realizou o progresso, né? Se a pessoa ela nem concebe um mau pensamento, se ela já realizou um progresso, ela não faz parte nem do nosso planeta de provas e expiações mais, né? E aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo, ou seja, né? Se a pessoa tem o pensamento, como eu havia falado, mas se ela luta para combater aquele pensamento, ou ela luta para não efetivar aquilo que ela pensou, ela já está em vias de realizá-lo, tá? Está no caminho do processo evolutivo, da evolução. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, a pessoa, quando ela está neste nível, nesse último que eu falei, a sintonia dela, com certeza, será com os espíritos cuja afinidade seja igual,
porque nós, seres humanos, nós somos energia. Então, tudo aquilo que nós emitimos, que é através do nosso pensamento, ele gera uma afinidade fluídica com aqueles espíritos que estão à nossa volta, que sintonizam com a nossa maneira de pensar. Então, nós devemos sim fazer todo um trabalho interiormente para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. Pensar antes de agir, pensar nas nossas ações, né? No que nós podemos causar ao outro. E Deus, em sua infinita bondade, na sua balança, ele pesa tudo isso, o nosso esforço no bem. E Deus, né, para finalizar, que é justo, leva em conta, olha só, todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, que a mensagem de hoje seja: vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos vigiar de forma a perceber com quem ou com o que nós estamos sintonizando. Então, o que eu quero para mim? Sintonizar com espíritos bons ou com espíritos ruins? Então, a gente tem que ter essa consciência, tá bom? Então, mais uma vez, né? Vamos irmos para as nossas vibrações, depois a nossa doação, né, de energia, que é o momento da gente receber da espiritualidade, as boas energias, nos recompor um pouco, né, de uma semana que tivemos, e depois nós vamos finalizar com a nossa prece final. Então vamos assim, mais uma vez, sintonizados com Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, e vamos vibrando pela paz no mundo, pelo equilíbrio de todas as nações. Vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil, que possa os seus governantes terem um discernimento na direção, nas tomadas de decisões. Vamos assim vibrando por todas as pessoas que estão passando por algum sofrimento, seja sofrimento espiritual, seja material, que cada uma delas em nossos pensamentos receba essas energias amorosas de fé. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos os doentes que lá se encontram, que estão com falta de esperança, vibrações para que eles possam ter a sua fé, a sua esperança ativas novamente. Vibrando também por todos os profissionais da saúde, que eles também recebam as nossas vibrações de fortalecimento, de força, vibrações para os nossos amigos, para os nossos familiares, principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Vibrações para os nossos lares, para que cada lar seja envolvido em harmonia, amor e muita paz. E continuamos assim, nesse mesmo clima de paz, nesse mesmo clima de amor. Vamos
pedindo a Deus, nosso Pai, que permita uma energia benéfica, muito boa, em forma de luzes, que possa chegar até cada um de nós, que essa luz possa sim percorrer o nosso corpo físico, espiritual, devolvendo para nós a energia perdida com os supostos pensamentos, que possa acalmar as nossas emoções, devolvendo para nós ou fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Que essa energia possa permanecer conosco durante toda esta semana, nos deixando mais fortes, para que possamos enfrentar com fé e calma os nossos problemas do dia a dia. Agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esse estudo do Evangelho no lar, que possamos estar reunidos no domingo que vem para mais um estudo, que tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio e tranquilidade. Que assim seja. Desejo que todos tenham uma semana de muita paz. Peço desculpas porque no início minha internet caiu de repente, mas graças a Deus deu tudo certo. Boa semana a todos. Muita paz.